Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Sebastião Mello e estou aqui para dar continuidade ao estudo dos crimes contra a liberdade individual. E estudando os crimes contra a liberdade individual, a gente vai falar agora do artigo 148, que é o crime de sequestro ou cárcere privado. Diz o caput do artigo 148, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Então, o conceito do crime do artigo 148 é você privar alguém do direito à liberdade de locomover-se, o direito de ir e vir, previsto como direito fundamental no artigo 5º, inciso 15 da Constituição, certo? Ou seja, é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar ou permanecer ou dele sair com seus bens, certo? É um crime permanente, é bom que fique bem claro, e que não deve ser confundido com o crime do artigo 159, que é extorsão mediante sequestro. Sequestro ou cárcere privado é um crime contra a liberdade de locomoção. O crime de extorsão mediante sequestro, que é o crime do artigo 159, este sim, extorsão mediante sequestro, crime hediondo, é um crime que, além da liberdade, envolve o patrimônio da vítima, tá certo? Então, o que vai distinguir, e é bom dizer logo de cara, o crime de cárcere privado do artigo 159, que é o crime de extorsão mediante sequestro, é justamente que no cárcere privado o propósito é privar a vítima do direito de locomover-se, certo? Enquanto no crime de extorsão mediante sequestro existe algo além da privação do direito de locomover-se, é o intuito de obter qualquer vantagem como condição ou preço do resgate, certo? Então este é o conceito do artigo 148, bem jurídico, direito de ir e vir, direito ambulatorial, liberdade de locomoção. Pois bem, quem é o sujeito ativo desse crime? Este crime pode ser cometido por qualquer pessoa, é crime comum, certo? No entanto, se o sujeito ativo for funcionário público, ele pode cometer o crime de abuso de autoridade previsto na Lei 13.689 do ano passado, 2019. Por exemplo, o artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade diz que é crime decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Ou no artigo 10, decretar condução coercitiva de testemunho ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação para comparecimento ao juízo. São crimes que seriam previstos na Lei de Abuso de Autoridade que prevaleceriam sobre o crime de sequestro ou cárcere privado. Quem é o sujeito passivo? Quem pode ser vítima de cárcere privado? Questão relevante. Primeiro, só pode ser sujeito passivo de cárcere privado pessoa física. Por que pessoa física? Porque pessoa jurídica não pode ser privada do direito de ir e vir. Você vai fazer o quê? Colocar uma cerca em torno da pessoa jurídica? Não é possível. Então é somente pessoa física, certo? Tanto que, isso é um detalhezinho, se houver um processo penal contra a pessoa jurídica por crime ambiental, por exemplo, a pessoa jurídica não pode impetrar habeas corpus, teria que impetrar eventualmente o mandado de segurança, certo? Outra coisa, pessoas que não têm capacidade de se locomover, por exemplo, podem ser vítima de sequestro ou cárcere privado. Por exemplo, alguém que é tetraplégico, óbvio que ele pode ser vítima do crime de cárcere privado. Não confundam capacidade de locomover-se com direito de locomover-se. São coisas distintas. Um tetraplégico ele tem o direito de locomoção e esse direito pode ser violado, então ele pode ser sujeito passivo do crime de cárcere privado. Preso pode ser sujeito passivo de cárcere privado, vai dizer, poxa, ele está cumprindo uma pena privativa de liberdade ou está preso provisoriamente? Sim, ainda que preso, ele tem um limite mínimo de liberdade de locomoção. Vamos supor que ele esteja dentro da cela e alguém amarre o preso nas grades da cela, do modo que ele não possa se movimentar dentro daquele espaço. Isso pode ser cárcere privado, sim senhor. Criança também pode ser sujeito passivo, mas é bom deixar bem claro que o artigo 230 do ECA
Lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que é crime privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo sua apreensão, que é como se fosse uma prisão, sem estar em flagrante de ato infracional ou não existindo ordem escrita da autoridade competente, certo? Outra questão interessante. Uma mãe, desculpem, que subtrai uma criança da maternidade, uma mãe não, uma mulher que subtrai uma criança da maternidade dos seus pais, na verdade não responde em tese pelo crime de cárcere privado, e sim pelo crime do artigo 249, que é o crime de subtração de incapaz, que é um crime contra o poder familiar, tá certo? É importante que tudo isso fique claro para vossas excelências aqui, sobre quem é o sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, qualquer pessoa física, com as ressalvas que eu acabei de dizer. Bem, tipo objetivo, vamos avançando, o tipo objetivo se trata efetivamente de um crime contra a liberdade de locomoção e se discute se existe uma diferença entre sequestro e cárcere privado. Na verdade, sequestro é como se fosse um gênero do qual o cárcere privado é uma espécie. O cárcere privado tem a ideia de um confinamento num espaço físico restrito. Você fica encarcerado numa cela, num poço, num quarto, enquanto o sequestro dá a ideia de uma privação qualquer do direito de liberdade de locomoção. Você está privado de liberdade de locomoção num sítio, numa fazenda ou alguma coisa desse sentido, né? Mas é uma discussão meramente acadêmica, porque o tratamento jurídico é o mesmo, certo? É bom deixar bem claro para vocês que o crime de sequestro ou de cárcere privado, ele pode ser cometido mediante detenção, que é a apreensão e o transporte da vítima, ou seja, a vítima é pega num lugar, retirada e colocada em outro lugar, como pela detenção, é isso que eu estou dizendo, detenção é você pegar a vítima de um lugar, transportá-la e colocá-la num determinado tipo de confinamento. Enquanto pode ser a retenção, a vítima já estava no lugar e ela é mantida neste lugar. Por exemplo, vamos imaginar que o marido ciumento, num caso de violência doméstica, ele prende a mulher dentro de um quarto na casa, por exemplo. Isso é uma hipótese de retenção, certo? E que configura crime de cárcere privado, né? A ideia central do cárcere privado é a impossibilidade de que a vítima se afaste do local em que foi detida ou retida. Ou seja, ela não tem como se afastar, né? Tipo assim, né? A pessoa pode estar presa fisicamente, né? Ou ela pode ter algum tipo de fator que a impeça de se deslocar, certo? Porque não é imprescindível que haja uma barreira física, pois pode ser feito através de ameaça, outras barreiras psicológicas, por exemplo. Então, eu coloco alguém dentro de uma casa e digo, olha, tem bombas do lado de fora, ou então tem cachorros ferozes do lado de fora. Então a pessoa pode ter que subir um muro ou alguma coisa desse tipo. Tudo isso configura o crime de sequestro ou de cárcere privado. Tá certo? Bem, e também, claro, não vai continuar havendo crime. Por exemplo, se tem um muro alto e a pessoa tiver que fazer um esforço fora do comum para pular o muro, o crime vai estar consumado de qualquer forma, certo? Ou seja, é qualquer meio que impeça a vítima de locomover-se. Violência, grave ameaça, fraude, alguma substância que impeça a vítima, algum tipo de droga, ou seja, qualquer forma pode ser cometido o crime de cárcere privado, inclusive por omissão. É bom deixar bem claro. O que acontece? O crime de sequestro ou cárcere privado pode ser cometido por omissão se o sujeito for garantidor. Por exemplo, vamos supor que eu trabalhe numa empresa de manutenção de elevadores, sou chamado para prestar assistência a alguém que está preso no elevador, sou chamado e digo não, hoje eu não vou, estou no momento do meu serviço, do meu trabalho, e digo não. Eu tenho um contrato com aquele condomínio, por exemplo, e digo não vou não é problema meu, eu vou para uma festa, amanhã eu volto. Então, nesse caso específico,
o sujeito comete cárcere privado por omissão, porque ele é garantidor, ele tinha uma obrigação especial de evitar o confinamento ou de impedir que ele continuasse. É bom deixar bem claro que, como eu disse, é um crime permanente, a gente vai falar disso, que dura um tempo juridicamente relevante, enquanto a pessoa está privada de sua liberdade, o crime está acontecendo, mas, obviamente, não existe crime sem o consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido retira a ilicitude da conduta, né? Agora, óbvio, desde que o consentimento seja prévio, ou seja, você não amarra a pessoa e depois pergunta se quer. O consentimento seja válido. O que é válido? Obtido sem violência, sem grave ameaça, sem fraude, por pessoa que tenha capacidade de discernir o que está fazendo, certo? E constante. Ou seja, o consentimento deve durar todo o tempo em que dura a privação da liberdade. Vamos supor que alguém vai se submeter a algum tipo de experiência, algum fetiche, alguma coisa de ser amarrado, e a pessoa consente, mas não quer dizer que consentiu eternamente, entenderam? A partir do momento em que a pessoa diz, não quero mais, me solte, e o sujeito não solta, o crime está configurado, tá certo? Pois bem, dito isto, eu tenho que fazer ponderações sobre o tipo subjetivo. Obviamente, o crime de cárcere privado é doloso. Não existe sequestro ou cárcere privado culposo. E se houver uma finalidade específica, pode configurar outro crime mais grave. Como eu disse, se a vantagem for econômica, por exemplo, se o sujeito quiser obter qualquer vantagem como contraprestação pelo resgate da pessoa sequestrada, o crime é de extorsão mediante sequestro, artigo 159. No crime de roubo, pode ser uma causa de aumento se ele quer subtrair coisa alheia móvel e quer utilizar como meio a privação da liberdade da vítima, isso configura roubo. Se a privação da liberdade da vítima é uma condição, por exemplo, para um saque em caixa eletrônico, isso é sequestro relâmpago, certo? Se o fim for satisfazer uma pretensão legítima, por exemplo, o sujeito prende alguém para poder exercer, para que o sujeito pague uma dívida, pode ser exercício arbitrário das próprias razões, que é artigo 345. Se o sujeito quiser, o propósito for de fazer a vítima sofrer, pode ser tortura, certo? Então, a finalidade especial pode fazer com que configure um crime diferente. O crime, como crime permanente, está consumado quando a privação da liberdade dura um tempo juridicamente relevante. Aí é uma questão complicada. O que é um tempo juridicamente relevante? É 1 minuto? É 10 segundos? É um dia? Vamos dizer, é um tempo suficiente para caracterizar uma privação ao direito de locomover-se. Ou seja, a pessoa fica por um tempo juridicamente relevante privado do direito de locomover-se, certo? E cabe tentativa, vamos dizer, quando se emprega um meio, por exemplo, alguém chega, pega uma pessoa, coloca na mala do carro, quando a pessoa vai entrar no carro para disparar, o sujeito abre a mala e sai correndo. Nesse caso, seria uma tentativa nesse caso, certo? A pena desse crime é de reclusão de 1 a 3 anos, certo? E nós temos algumas formas qualificadas. No parágrafo 1º, por exemplo, a pena passa a ser de 1 a 3 anos e passa a ser de 2 a 5 anos. Primeiro, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente, ou então se a vítima é maior de 60 anos. Isso mostra um maior grau de censura nos crimes praticados entre parentes. Ascendente, linha reta, pai, avô, se a vítima é pai, avô, descendente, filho, neto, bisneto, cônjuge, casado, companheiro, certa relação de união estável, ou maior de 60 anos, se a vítima é idosa. Ou seja, como a taxatividade não se aplica a primo, padrasto, irmão, genro, a lei não permite analogia, certo? A lei penal contra o réu não permite analogia. Segundo, é se o crime realizado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, que é uma maneira muito cruel de cárcere privado, é tratar a pessoa como algum tipo de doente ou louco, de que não pode, por causa disso, sair. Então a pena também vai ser de 2 a 5 anos de reclusão. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, porque óbvio, né? A gente sabe que quanto mais tempo durar, maior o sofrimento e maiores os traumas que são causados.
Se o crime é praticado para fim libidinoso, ou seja, se alguém priva uma pessoa da liberdade para com a vítima praticar algum tipo de ato libidinoso, algo destinado à satisfação de sua libido. E é bom deixar bem claro que o crime de sequestro ou cárcere privado não é absorvido pelo crime de estupro. A pessoa poderia responder pelos dois crimes, pelo estupro e, eventualmente, pelo cárcere privado, qualificado pela finalidade libidinosa, certo? Também, eu falei do inciso 5º, eu me esqueci de falar do inciso 4º, se a vítima é menor de 18 anos, também porque ela tem menor capacidade de resistência e de escapar, e os traumas para ela serão muito maiores também, certo? Pois bem, o crime de cárcere privado tem outra qualificadora no parágrafo 2º, que se resulta a vítima em razão de maus tratos, grave sofrimento físico-mental, ou então em virtude da natureza da privação da liberdade, ela tem um grave sofrimento físico-mental, a pena passa a ser de 2 a 8 anos. O que seria maus tratos ou natureza da detenção? A vítima é privada de alimentação, a vítima é privada de cuidados indispensáveis à manutenção da saúde, da higiene, certo? Nós temos situações dessa forma e a pena vai ser de 2 a 8 anos, certo? E por fim, eu teria que falar das causas de exclusão da licitude. Me perguntaram muitas vezes sobre a questão da mãe que prende os filhos, para que o filho não vá para a droga, se isso seria estado de necessidade, etc. Bem, olha, se o filho não é incapaz, se ele ainda tem capacidade de discernimento, na verdade, eu acho que a mãe poderia amarrar o filho só no momento em que ele está numa crise, em que ele tenha absoluta incapacidade de entender e querer, certo? Não pode-se dizer que ela tem o direito de privar alguém adulto do direito de locomover-se por conta disso. Como também pode ser exercício regular de direito, ou seja, um particular que prende em flagrante não comete um crime, o policial que está no estrito cumprimento do dever legal e cumpre o mandado de prisão não comete crime. Da mesma forma que o pai que deixa o filho trancado no quarto de castigo, claro que não vai ser eternamente, mas por um período, por 1 hora, por 2 horas, isso também não configura cárcere privado, tá certo? Essa é, em síntese, em linhas gerais, o que eu queria falar sobre o crime de cárcere privado. Mais adiante a gente volta para falar de outros crimes contra a liberdade individual. Um abraço.